Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma oportunidade de estarmos aqui. Tem alguém que está chegando hoje aqui pela primeira vez? Não? Opa! Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Já veio aqui na casa? Na outra? Tá. Aqui, sejam bem-vindas. Que encontre o que aqui vieram buscar. Fortalecimento. Aqui não vai ter dinheiro, mas a gente precisa, mas a gente enche todo mundo de fé. É o nosso trabalho, né? Então que todos possam estar bem aí acomodados, né? Por mais esta noite abençoada. Eu apenas gostaria de fazer um pedido, né? A gente tem algumas ações sociais, uma delas é a cesta básica que a gente fornece para 30 famílias todo mês, né? E a gente tem alguns itens que faltam. Então, se vocês puderem nos ajudar para que a gente pudesse completar essa cesta, está faltando sal, café, está faltando achocolatado, que mais? Acho que é isso. Arroz também está faltando. Então, o que puderem trazer, né, para ajudar, nós somos muito gratos. Essas famílias realmente são pessoas que estão precisando, estão cadastradas, registradas aqui na nossa casa, né, para que a gente também tenha um controle sobre isso. E são pessoas de extrema necessidade. Então, a gente assumiu 30 famílias e vamos conseguir, até hoje, graças à ajuda de todos vocês, nós estamos conseguindo, tá certo? E eu queria fortalecer, inclusive, vocês já devem ter lido aqui na nossa tela, a questão do Evangelho no lar. E eu gosto sempre de fortalecer essa atitude que a gente tem de se reunir em família para nós plantarmos na nossa casa o Evangelho e a luz de Jesus. O Evangelho, ele serve para nos proteger das interferências externas e as internas, principalmente as nossas internas, aquelas que a gente acaba ali no dia a dia, né, tendo alguns tipos de desentendimento, bater uma cadeira, falar um palavrão, uma palavra de baixo calão, enfim, são momentos que a gente tem em família e que a gente possa, através do Evangelho, amenizar esse tipo de situação, e isso é o que realmente acontece, tá bom? Então não deixe de fazer, é uma vez por semana, de 15 a 20 minutos, nunca deixe passar das 11h30 até da meia-noite, mas às 11h30 é bom encerrar, né, para não dar continuidade numa hora tão alta da madrugada, que é onde realmente os irmãos de luz se recolhem, né, nesse horário, porque as energias ali ficam bem baixas, abaixa muito lá a energia do pessoal e aumenta a energia negativa, então é de acolhimento. E a gente pode ter, inclusive, tem um relatório, tem ali um manual de como a gente proceder. É bem simples, não deixe, né? Fazer Evangelho uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, reunindo uma ou mais pessoas. E esse Evangelho, ele se destina a nós, familiares, única e exclusivamente. Se eu quero pedir para alguém, na sua casa espírita, como a nossa, tem ali um balcão, onde a gente pode escrever as nossas necessidades, e logo depois aqui também a gente pode emanar, né, boas vibrações para aqueles que não puderam estar presentes, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então eu vos convido nesse instante a fecharem os olhos, relaxarem bem o corpo físico, descruzando os braços, as pernas, fazendo um colóquio amoroso com Jesus de agradecimento por mais esta oportunidade bendita de aqui estarmos. E é um momento exclusivo, é um momento nosso, onde nós, através dos nossos pensamentos, chegamos até o Mestre, até o Pai, com a presença desses irmãos de luz
abnegados, que são onde se posicionam, né, do lado de cada um de nós para ouvir as nossas súplicas, ouvir as nossas necessidades. E essas necessidades a gente pode pedir pelo fortalecimento individual, pela saúde, por um bom emprego, por uma boa, né, pela escola, pelo meu bom posicionamento, enfim, são situações que a gente pode pedir a Deus, que estão bem próximos de nós, que são fáceis de serem alcançadas através da nossa fé. E que a gente possa, da mesma forma, emanar estas vibrações que estamos nesse instante recebendo por aqueles que não puderam estar presentes. Algum dos nossos familiares, irmãos, tios, tias, avô, que o nosso pensamento possa chegar até eles nesse instante em forma de amor. Que esta corrente abençoada vos ilumine em vossos corações através dos nossos pensamentos. E nós podemos vibrar também pela nossa casa, pela nossa residência, que lá tenha bastante luz, amor, saúde, né? E que essa vibração alcance os vizinhos da direita, da esquerda, da frente, de trás, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso planeta abençoado, esse planeta que nos acolheu com muito carinho, que nos ajuda a cada um de nós alcançarmos os nossos objetivos espirituais e que todos nós possamos estar nos fortalecendo nesse instante, através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. E com muito carinho, nós vamos chamar a nossa palestrante da noite, a Ana, que irá trazer com certeza a palavra de Jesus, do Evangelho, para enriquecer e fortalecer e fazer aquela mexida na nossa reforma íntima, que é a principal forma de nós, inclusive, crescermos em espírito nesta nossa jornada. Uma boa palestra para todos, que a nossa Ana possa dar-nos uma boa palestra e ela fará o encerramento para nós desta noite. Boa noite a todos, aos amigos encarnados e aos desencarnados também, ao pessoal do online, não é? Boa noite. Eu estou bastante feliz e agradecida, né, por poder vir mais uma vez fazer esse bate-papo, sempre sobre os desígnios de Deus, né, e os ensinos de Jesus, trazidos aqui por nós, pela boa espiritualidade. Para eles eu agradeço demais, peço sempre um pouquinho de boa intuição para mim, né, e para cada um de nós todos aqui, de encarnados e desencarnados, um pouquinho de tranquilidade sempre, para que nós possamos estar em comunhão, né? Cada um de nós aqui com a boa espiritualidade, para que esse nosso bate-papo transcorra de uma forma tranquila, bastante serena, em paz, né? Então vamos lá. O tema que nos pediram para esse nosso bate-papo, para ele nós utilizaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, dos itens 1 ao 7, bem como o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 33 ao 36, que vai responder para nós, não é, o que é ou o que são as verdades espirituais, porque o tema de hoje é verdades espirituais, não é? E o que é verdade? Cada um de nós tem a sua.
Todos nós falamos verdades, né? Acreditamos naquilo do que falamos, né? E sempre nos achamos assim os mais corretos, né? Assim, essas são as nossas verdades, né? Aí eu dei um pulinho lá nos dicionários da vida e lá está assim: verdade é a propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade. Pode ser uma coisa, um fato ou um evento real. Aí eu peguei assim, em filosofia, qual que é o significado? Porque filosofia é um dos pezinhos, né? Uma das ramificações da nossa doutrina. Em filosofia, ela está assim: de acordo com os filósofos René Descartes e Immanuel Kant, o Kant, né, o filósofo, a verdade, enquanto palavra, pode ser definida. A verdade é a correspondência do que está no pensamento com o que existe no mundo, nas coisas. É a adequação do intelecto, do inteligido. Inteligido é o uso, né? O uso da nossa inteligência, como também sobre as coisas. E para nós, né, eu vou perguntar assim, para nós, homens espíritas que somos, né, nós podemos definir que há verdades espirituais dentro do espiritismo, lá dentro de nós, como seres humanos? Para nós respondermos a esta questão, nós utilizaremos a parábola, né, da lamparina, bastante conhecida também como a da candeia. Lembra? Colocai a candeia, não é? Aquela da sua expressão mesmo que fala: não coloqueis a candeia sobre a alqueire. Alguém aqui conhece? Acho que todo espírita, né? Alguém que frequentou uma casa espírita por um período conhece bem, não é? Essa parábola. Ela está lá em Lucas, no capítulo 11, versículos 33 ao 36, e lá nos diz assim: e ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Tenebroso é escuro, né? Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. E aí nós podemos encontrar esses dizeres de Lucas, muito parecidos também lá em Marcos, né, no capítulo 4, versículos 21 e 25. Talvez assim com uma simbologia, né, um jeitão de falar um pouco mais profunda, não é? Em Marcos é mais sério que Lucas, né? Ele é mais secão. E se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que nós estamos falando hoje, que é o 24, e formos lá no item 4, Kardec, né, muito inspirado como sempre, ele nos coloca algumas explicações sobre os dizeres desses evangelistas, né, com relação à candeia. E aí, lá nesse item 24, está assim, eu vou ler, não vou ler na íntegra, tá, pessoal? Porque acaba sendo escrito tão pequenininho e acaba ficando extenso, né? Mas dá para a gente entender, a gente vai bater no papo no decorrer, aí fica fácil de entender. Abro aspas. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta. Kardec está falando que Jesus oculta, né, sem cessar, o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Todo mundo aqui entende todas as parábolas? Né? Isso que ele quis dizer. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham,
como se fosse a mesma palavra, né? Mas a gente sabe que tem significado diferente. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a voz dos apóstolos, né? Eu vou-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo, aí Kardec, né, falando. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Vou fechar aspas aqui. Então, assim, nós podemos, né, também entender que tais palavras, elas significam que se deva revelar, se deve sim revelar, como ensinar também, falar sobre algumas, né, algumas coisas, não são todas, de forma responsável. Nós devemos falar com as pessoas de forma responsável, de uma forma leve, de uma forma que o outro entenda, e não colocando, né, a candeia, como ele fala, né, para baixo, escondida, né, aqui embaixo, aí só vai haver luz aqui na minha barriguinha, não é? E para todo mundo não, né? Então, assim, esse ensinamento, ou todo ensinamento, né, toda palavra que se passa, deve ser proporcional à inteligência daquele a quem nós queiramos instruir. Nós não estamos falando que as pessoas têm pouca inteligência, para dizer assim, um palavrear mais chulo, não estamos chamando ninguém de burro, não é isso, não é? É que para tudo tem um tempo, né? E nós vamos ver isso mais lá na frente. Por quê? Porque há pessoas, não é, a quem uma luz, muita verdade, muita fala, não é? Por demais, às vezes, a pessoa vai ficar, às vezes, deslumbrada, né? Nossa, fala bonito, como a gente antigamente assistia aquelas missas, né, em latim. Não entendíamos nada, eu ainda cheguei a pegar, né? Eu tenho um pouquinho de idade só, mas eu ainda cheguei, não ri não, mas eu ainda cheguei a assistir, quando eu era meninota, né? Bebezão assim, digamos assim, eu cheguei a assistir aquelas missas, né, católicas em latim, né? Então, assim, o que se entendia? Só quem entendia latim, quem tinha aprendido latim. Eu fui aprender pouquíssimas palavras quando na época eu fui estudar a admissão. Só que quando eu entrei na admissão, só estudei alguns dias e aí fechou a admissão, não era mais, mudou o sistema, né? Aí passou para a 5ª série. Então, assim, nós assistíamos à missa, sentávamos, levantávamos, ajoelhávamos, mas vocês são novinhos, né? Mas não entendíamos nada, nós na minha faixa etária, né, gente? Que a maioria é novinho. Então, assim, às vezes, nós ficávamos deslumbrados, né? Mas sem o entendimento de nada, porque não vinha claro, né? Não vinham claras as palavras. E aí acabava o quê? Nos restando mais dúvidas ainda, não é? Nós íamos lá, assistíamos a missa, como falava minha mãe, batíamos 3 vezes no peito e estava tudo certo junto de Deus, né? A gente sabe que não é bem assim. Que é um exemplo fácil da gente entender isso, são aqueles que nós aplicamos aos nossos próprios filhos, aos netos, aos sobrinhos, né? Todo povo mais jovem que a gente. Quando nós precisamos ali explicar, por exemplo, alguma realidade, né? Não tem nenhuma criança aqui hoje não, tem uma lá, não vou falar isso não, né? Mas o que nós sabemos, né? Que eles ainda não têm aquele entendimento da vida. Então tem uma forma que a gente vai se utilizar e assim nós acabamos criando, não é? Palavras e situações ali para que eles entendam a realidade de alguma forma. Isso não está igualzinho ao que Jesus fazia com a gente lá através das parábolas, né? Jesus não, aliás, o povo hebreu sempre teve ali, né? Sempre falava pelas as situações mais, digamos assim, de grande importância, eles já guardavam através das parábolas, né? Jesus só continuou a usar o sistema, não é?
Então nós não podemos esquecer, conforme está lá no Evangelho de Marcos, por exemplo, a gente às vezes cria algumas situações, mas nós não estamos mentindo. Às vezes nós estamos dando uma pequena camuflada, não é? Na verdade, nós não estamos escondendo, nós não estamos mentindo. Porque conforme Marcos fala lá no capítulo 17 do seu Evangelho, ele fala assim, né? A mentira sempre aparece. Então não adianta a gente querer mentir não, né? Mesmo hoje, quando nós estamos adultos, ou quando nós vamos falar alguma coisa para alguém, não adianta querer esconder, usar, não é, a candeia abaixo ali do candeeiro não, né? Porque o negócio pode ficar feio. Então essa parábola, a da candeia, ela revela o quanto é importante, não é, fazermos ali a divulgação das verdades espirituais, mas muito bem explicadas, não é? Mas no tempo certo, no tempo de cada um, não é? Porque olha assim, como que nós vamos explicar sobre a evolução espiritual do ser humano, por exemplo, a transcendência das nossas almas, não é? A nossa felicidade, como a nossa autorrealização após a nossa reforma íntima? Quem é que vai entender isso, a gente chegar e falar sobre isso? Se não for espírita, se não for espírita já há determinado tempo, se não estuda, porque tem espírita que não estuda, né? Se não estuda, não lê, não está sabido disso, né? Não está sabido, por exemplo, que após a nossa reforma íntima, não é? Isso acaba nos levando a uma vida plena. É a reforma íntima que vai nos levar a uma vida plena. Sem ela não vai adiantar não. O Aidar falou aqui, não foi? De reforma íntima, nós precisamos começar a fazer, não é? Então, sem ela, nós não vamos ter nunca a felicidade plena. Porque a felicidade plena não é deste mundo, né? Nós estamos aqui para amealharmos experiência, conhecimento, entendimento, trocas, não é? Não é só um que sabe, mas cada um de nós tem a condição hoje de passar uma determinada informação, conhecimento, experiência para o outro. E aí junto ao meu, junto ao dele, o dela, do outro, né? E vamos assim, e é isso que nós vamos jogar tudo, né? Na peneira ali, fazer assim, e vamos trazer para dentro de nós aquilo que será bom para o nosso espírito, né? Então, assim, como explicar que nós já temos aí algum conhecimento, por exemplo, sobre a vida em outros planetas? Porque para a maioria das pessoas, para a maioria dos cristãos, essa vida é uma só, não é? Aqui nós nascemos, vivemos, morremos, voltamos ao pó e Zé Fini, não é assim? Poucos de nós, dentro da nossa doutrina espírita, ou alguma outra doutrina que conheça, entenda, não é? Estude sobre a permanência, a continuidade da vida, não é? Que nós somos espíritos e nós estamos aqui, alguns com mais sofrimento, outros com pouco sofrimento, outros somente com pequenas dores, né? Então nós estamos aqui para passar por tudo isso e sobre tudo isso, para nos fortalecermos, não é? Para ensinarmos ao nosso espírito qual o melhor caminho a seguir lá na frente. Como que nós vamos explicar, por exemplo, esse caminho lá na frente? Pode ser um outro planeta, ou pode ser uma outra dimensão, porque nós vivemos assim. Podemos ir para um outro planeta, mesmo o pessoal lá que veio pela primeira vez. Eu ouvi vocês dizerem que não é a primeira vez que vem numa casa espírita, não é isso? Então vocês já sabem disso, né? Não vão sair correndo não, essa mulher tá doida, né? Não, aí ó, tá vendo? Então, assim, poucos de nós entendem isso, que esse nosso fortalecimento vai nos levar uma hora a um outro planeta, a uma outra dimensão. Quando eu falo dimensão, por exemplo, todo mundo aqui conhece o nosso lar, né? Mesmo que não tenha ido lá ainda, né? Sabe da existência do nosso lar, que é uma outra dimensão. Está dentro aqui da nossa, como que eu vou explicar? Perto aqui da nossa mesma camada, né, da Terra. Então, assim, todo mundo aqui sabe disso, porque é espírita. Mas quem não é espírita vai falar, você está louca, se a gente for bater um papo assim, não é? Então, há uma outra dimensão, como nós podemos ascender a um outro planeta, a dimensões, digamos assim, em situação pior,
do que a que estamos vivendo hoje, como também podemos ir para um outro lugar, uma outra dimensão melhor do que essa em que nós estamos vivendo, não é? E na verdade, não são estas algumas das nossas verdades espirituais? Vocês estão entendendo o que são as verdades espirituais? Não é? Então a vinda de Jesus à Terra, a esse planeta aqui de provas e expiações, mesmo que ele tenha ali advindo de um caminho, né, da boa espiritualidade, uma luz, não é, da espiritualidade superior, Jesus teve por objetivo orientar, não é, a humanidade não, a nós, não é, a direção, o caminho para a nossa perfeição, para o nosso aperfeiçoamento. E aí, pelas palavras de Jesus, aquela que fala assim: e ninguém, acendendo uma candeia, põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entrem vejam a luz, né? Por essas palavras, possivelmente Jesus, né, estava nos dizendo que pessoas, né, conscientes sabem que todo conhecimento destinado aí à nossa melhora moral e espiritual, como a de todo ser humano, né, não deva ali permanecer oculto, né, mas ser amplamente divulgado. Quando nós estamos legal, olha, eu consegui, a minha vida mudou pra caramba. É porque eu me tornei espírita? Se alguém quiser falar assim, né, eu me tornei espírita, minha vida melhorou pra caramba. Não é porque você se tornou espírita, não. É porque você melhorou, se auto-melhorou, está se auto, né, realizando, se auto-aprimorando, está se fazendo ali uma reforma íntima, está mudando a sua postura na vida, com você e com os outros também, porque isso é automático, né? Quando a gente começa a conhecer a si mesmo, automaticamente nós mudamos o conceito nosso, a nossa vivência, as nossas ações com as pessoas, e elas automaticamente têm esse feedback, né? Elas também mudam com a gente, umas vão até embora, não quer saber, né? Ah, Ana Cris mudou, Ana Cris não bebe mais, digamos assim, não bebe mais caipirinha, né? Não bebe mais pinga. Estou dando exemplo, gente, eu nunca fui bebu, não, né? É só um exemplo. Então eu falo assim, não bebe mais, eu fumava, fumante eu fui, bebida alcoólica não, mas fumante eu fui por 40 anos, né? E esse ano fez em janeiro 9 anos que eu parei de fumar. Conscientização. Não foi remédio, não foi aquele lacrinho lá, como que chama aquilo? Que você coloca na pele, adesivo, obrigada. Não foi adesivo, não foi remedinho, não foi injeção, né? Não. É bate-papo e conscientização do que é bom pra gente. Eu tive uma época que meu filho vinha me beijar, meu filho não bebe e não fuma. Vinha me beijar e ele falava, ai véia, como você tá fedida. Eu tinha acabado de tomar banho, cigarro. O cheiro de cigarro impregna no corpo da gente, na pele, no cabelo, nos dentes, né, na garganta, e o cheiro fica mesmo. Só vai entender isso quando a gente para de fumar. Que a gente vai entender que a roupa tem um outro cheiro, a sua pele tem um outro tom, tem uma outra textura, né? O seu olhar tem um outro olhar. As coisas dentro de casa se tornam, parece assim, que mais limpas. Tudo isso é conscientização. Não é porque eu me tornei espírita, porque espiritismo me falou, cuidado com seus vícios. E aí a gente vai buscar as coisas e vai ver determinados vícios vão nos causar doenças, né? E eu ainda, mesmo brincando de vez em quando eu falo assim, meu Deus, eu sei que eu ainda vou responder. Por 40 anos de fumante, a gente sabe, pode ser que não, né? Dependendo da postura que eu tenha hoje na vida, pode ser que eu passem lá uma borrachinha e amenizem, né? Toda aquela fumaceira que eu trouxe para dentro de mim. Eu não sei, só Deus sabe, né? Então, assim, nós buscamos entender, não é em se transformar espírita, mas é transformar-se em cristão, né? Buscar dentro do entendimento que a doutrina passa para a gente, a nossa melhora, se autovalorizar, se autoaprimorar, se auto-perdoar,
Tem um monte de altos aqui que dá para a gente ir fazendo aos poucos, não é da noite para o dia não, né? É aos poucos mesmo. Quem é fumante vai parar a hora que acha que tem que fumar. Não adianta eu chegar aqui e falar, olha, é legal parar de fumar. Seu filho vai te beijar e vai te abraçar com mais força, com mais gosto, de um jeitão diferente, né? E eu sou feliz, muito feliz por isso, não é? Então, assim, é a nossa melhora moral e espiritual, não é? E aí nós não devemos deixar que algumas situações permaneçam ali no oculto, mas que todas as coisas boas sejam amplamente divulgadas, né? Então a candeia, ela simboliza um instrumento de iluminação cuja a chama, não é? Aquele foguinho lá, alimentado pelo óleo ali que abastece, afasta a escuridão do ambiente. Que ambiente é esse? É a nossa casa, somos nós mesmos, esse corpo nosso, né? E do ponto de vista espiritual, a candeia ela pode ser comparada também a uma mente esclarecida, cheia de valores morais, que afasta a escuridão da ignorância ainda existente na humanidade, existente em cada um de nós. Então, os espíritos superiores, eles não mantêm, não é, ocultos os conhecimentos que eles possuem, não, né? Dispondo-os ali a qualquer pessoa, mas a qualquer pessoa que queira tomar aqueles conhecimentos, um entendimento, estudá-los, né? Vai tomá-los sim, a espiritualidade vai passar os conhecimentos, se o ser se interessar, se a pessoa tiver vontade de entender, se ela passar a estudar, se ela passar a olhar, a estudar por ela mesma e a ela mesma, não é? Então, por força da lei do progresso, a verdade ela chega, não é? Na medida que nós vamos evoluindo. Se, pois, na sua previdente sabedoria, não é? A providência, a boa espiritualidade, Deus, Jesus, não é? Só gradualmente revela as verdades. É claro que eles vão as desvendar à proporção que a humanidade vai mostrando, né, seu amadurecimento para poder receber aquilo. Como diz Kardec para nós, lá no item 5, no capítulo 24, Kardec fala assim, ela, a providência, as mantém de reserva e não sob o alqueire. De reserva, está lá guardadinho esperando, não é? Esperando o quê? Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo, com o intento de o dominarem. Que é aquilo que eu falei, né, agora há pouco, sobre falar em outras línguas, né, que ninguém vai entender lhufas. Então, são esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. A verdade, o conhecimento, o entendimento. Para que você precisa saber sobre os desígnios de Deus e as palavras de Jesus? Para que você evolua, para que cada um de nós evoluamos no nosso tempo, não é? Aí Kardec fala assim, não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto, que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pôde compreender, lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Não foi isso que nós explicamos agora há pouco, sobre as dimensões, né? Sobre outros planetas? Eu tenho um amigo que é palestrante, ele fala assim, eu quero ir para, ele não fala Marte, para Júpiter. Eu quero ir para Júpiter. Eu penso assim, eu não li ainda sobre Júpiter, né? Deve ser melhor que Marte, né? Porque falaram que Marte é um lugar de mais provas e expiações que a Terra, né? Então Júpiter deve ser, tipo, né? Melhor que o planeta de regeneração? Deve ser, porque ele está querendo ir para lá, né? Mas eu não vou falar isso taxativamente não, porque eu não estudei sobre Júpiter ainda não. Então, a palavra alqueire, citada nesse nosso texto, ela é uma antiga medida, não é, de capacidade. Ela apreendia ali 13,8 litros quando se colocava ali cereais.
e 8 litros para óleos, né, e líquidos, que servia ali também para guardar a reserva do óleo destinado, né, a abastecer a candeia. Então, segundo Jesus, a candeia acesa, ela deve ser colocada naquele velador, não é? Que é aquele utensílio formado ali de uma haste de madeira, apoiada numa base, né? Aqui não tem nada parecido com aquilo. Tendo ali na parte superior, né, uma espécie de disco, onde se coloca o candeeiro, o nome a candeia, né, uma lamparina ou uma vela. E imagina isso daqui, né? Tem uma base, e aí vem aqui, só que invertido. Isso aqui prende lá na parede. Então, nisso aqui a gente coloca, acende uma vela, não é? Então, assim, colocando a vela, a candeia no velador, a luz vai se espalhar de maneira profunda, não é? Facilitando ali a visão das pessoas. É só a gente se lembrar, por exemplo, quando a Enel, Eletropaulo, né? Quando eles cortam a energia, né? Acabou a energia na rua, no bairro e tal. Para quem não tem luz de emergência, o que a gente se socorre? De uma vela, de um lampião a gás, não é? E aí a gente coloca onde? Em cima da geladeira, em cima do móvel da sala, né? Sempre no alto, acima da nossa cabeça, não é assim? Então, no alto, para que ilumine, não é, de uma forma assim mais ampla o ambiente. Não é bem assim que a gente age? Então, e olha a luz de Jesus bem ao alto também, nas nossas cabeças, nos nossos corpos, acima das nossas casas, iluminando tudo. Jesus, né? A luz é a nossa candeia. Então, aqueles não. Esses ensinamentos, né, os ensinamentos do Mestre, nos dão aí a entender claramente que as leis divinas, elas devem ser expostas por aqueles que tiveram a felicidade, não é, de conhecê-las. Pois sem esse conhecimento, sem essa disseminação, não é, da luz, a marcha da evolução humana estaria paralisada. Então, respeitando, nós sabemos que nem todos ainda estão predispostos a acolher ou a entender a luz. Por isso, quem sabe mais, ou quem possui aí um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de valor moral, deve naturalmente irradiar, né, pensamentos, palavras, ações, atitudes, né, e gestos que atinjam aí seus próximos de modo agradável e edificante, igual a uma chama, não é, uma luz abençoada. Então, com muita prudência, iniciando ali gradativamente a transmissão de tudo e qualquer ensinamento, a capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir, não é? Uma vez que uma luz intensa demais, como nós já falamos, poderia ali deslumbrar, ao invés de esclarecer, não é? Como nós já falamos. O senhor Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, lá na página 58, nos diz assim: cada ideia nova, cada progresso tem que vir na época conveniente. Seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontrasse em estado de selvageria, tanto quanto querer ministrar regras de álgebra a quem mal dominasse a tabuada. A álgebra é a matemática, né? Aquela matemática ferrada que a gente aprendia antigamente, né? Na sala de aula. Então, esta é a razão de Jesus, né? Colocar parte dos seus ensinos, os mais complexos, digamos assim, sobre aquele véu da simbologia, né? Das parábolas, iguais a essa que nós estamos conversando hoje. Tem uns outros dizeres que eu queria falar aqui do item 7, mas não vai dar tempo. Eu vou ler um pedacinho de um texto de Emmanuel para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje. Emmanuel, lá no Fonte Viva, no capítulo 81, ele se expressa a respeito da candeia do corpo da seguinte forma: atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. E nós, para aprendermos alguma coisa, para nossa facilidade, nosso fortalecimento no dia a dia, não precisamos, né,
de empreendermos força, bastante energia, usarmos o combustível nessa energia que nós temos? Então, aí ele fala assim: sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Se nós não empreendermos esforços, não vamos resolver nada. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é uma candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Aprendeu, passa, não é? Tem um livro, leu, gostou, não vai ler de novo? Passa para alguém também aprender aquilo ali, alguma coisa, não é? Cada espírito... Não, cadê? Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observação do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, as leis de Deus, né, gente? Mas não ouvides, não se esqueça, que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então é isso, pessoas, esse era o bate-papo que nós tínhamos para hoje. Então, assim, é a tua luz a brilhar a partir do momento que nós coloquemos para fora, né? Tudo aquilo que nós já aprendemos de bom em prol de nós mesmos e em prol dos nossos próximos. Eu vou fazer o encerramento, não é? Vamos então, fechando os nossos olhos físicos, para quem se sentir à vontade, se não pode permanecer com eles abertos. Abrindo também os nossos ouvidos de ouvir. Agradecidos aos amigos mentores espirituais desta casa, essa nossa comunhão, a abertura das portas deste ambiente para nos receber os nossos espíritos, as nossas almas, para nessa comunhão entre os dois mundos, esse mundo de encarnados e o mundo dos desencarnados, juntos, unidos, possam falar e ouvir um pouquinho sobre os desígnios de Deus, nas palavras trazidas a nós todos, por Jesus e a boa espiritualidade. Somos gratos, Pai, por mais um aprendizado, por mais um ensinamento, por essa oportunidade da vida e por todas as lições, mesmo aquelas as quais não conseguimos compreender. Agradecemos sempre Jesus, Maria Santíssima e São José, a força dos teus mantos sagrados, nos ambientando, nos imantando a todos aqueles que conhecemos e aqueles que não conhecemos também. Obrigada por estender suas luzes sagradas sobre esse planeta Terra, sobre todos esses planetas, todas as criações e criaturas de Deus, de encarnados e desencarnados aqui. Agradecemos por tua luz sobre toda a humanidade. Mais uma vez, Pai, que tua luz se acenda sempre em nossos caminhos e que possamos fazer uso dela
para elevarmos sempre os nossos pensamentos e buscarmos a cada dia a melhora das nossas posturas. Aprenderemos com Ti, Jesus, toda fala, todo exemplo, todo carinho, todo amor. Obrigada sempre por nos colocar nos Teus braços, sob Tua luz, sob Tua paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos que ainda somos, hoje, enquanto não conseguimos compreender os desígnios do Pai. Continue sendo sempre luz em nosso caminho, Senhor. Obrigada, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, muito obrigada, amigos. Esperemos aí, então, os passos de tratamento, né? E a finalização das tarefas de hoje. Muito obrigada e até uma próxima vez. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal também da internet. Até a próxima. Obrigado.